Steve Rogers, o Capitão América, está completando 80 anos. Tô ficando velho. E nesse vídeo eu vou apresentar 6 HQs marcantes publicados aqui no Brasil. Fique de olho. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre Morgado, autor desse livro aqui, ó. Marvel Comics, a trajetória da Casa das Ideias do Brasil, livro que narra a saga da editora em nosso país e que está ganhando uma nova versão no Catarse. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser dar uma conferida, tá certo? Entra lá que o projeto está bem legal. Bom, para quem não sabe, o Capitão América foi criado por Joe Simon e Jack Kirby em 1941. Depois da criação do Namor, o Príncipe Submarino e do Tocha Humana, dois dos primeiros personagens criados pela Marvel, quando a editora ainda atendia pelo nome Timely, Martin Goodman, dono da Timely, pediu para que Simon e Kirby criassem um novo personagem. O mundo estava em guerra, e para aproveitar aquele momento, os dois artistas mandariam para as bancas um personagem para liderar os Estados Unidos contra os nazistas. Surgia assim, entre as bombas na Europa e os ataques à base de Pearl Harbor, o personagem Capitão América, criado no berço da guerra em 1941 na revista Captain American Comics, número 1. O personagem é Steve Rogers, que a todo custo queria servir o seu país na luta contra o nazismo. Após ser recusado em seu alistamento pela sua fraca saúde, um major do exército, percebendo a vontade do frágil rapaz em querer de alguma forma ajudar o seu país, acaba convidando para participar de um experimento secreto chamado Projeto do Super Soldado. Esse projeto era focado na criação de soldados com poderes e habilidades sobre-humanas. Steve Rogers, após ingerir a fórmula do super soldado, vê o seu corpo franzino se transformar num corpo de um verdadeiro atleta. Após o experimento, porém, um inimigo infiltrado acaba matando o cientista da fórmula do super soldado. Com isso, a experiência acaba se perdendo junto com o seu criador para sempre, já que a mesma, até então, não tinha nenhum registro por escrito. Após o incidente, Steve Rogers acaba sendo o único com o soro do super soldado, transformando-se assim no Capitão América. E ao lado do seu parceiro mirim, Buck Burners, que décadas depois viria a se tornar o Soldado Invernal, entrariam na guerra pelos quadrinhos da Timely / Marvel. Aqui no Brasil, o Capitão América surgiria na revista O Guri, que é essa edição aqui, ó. A sua estreia foi na edição número 73 em junho de 1943. A publicação era do jornal Diário da Noite, comandado pelo empresário Assis Chateaubriand, uma das personalidades mais influentes do Brasil. O poderoso Chateaubriand comandava no Brasil um conglomerado de comunicação que envolvia jornais, rádios, TVs e publicações de revistas em quadrinhos também. A revista O Guri viria a ser a primeira a publicar as histórias do Capitão América no Brasil. Um fato curioso é que o jornal Diário da Noite não publicou a fase da dupla Simon e Kirby. Eles começaram pela fase posterior, com as histórias do artista Al Avison e do Sid Shores. Acho que eles acabaram publicando isso daí por falta de foco mesmo, mas enfim. O Guri seria a casa do Capitão durante os próximos anos aqui no Brasil. As primeiras histórias do Capitão América, por incrível que pareça, seriam publicadas com 50 anos de atraso aqui no Brasil. Isso mesmo, 50 anos desde a sua publicação. E foi publicado nesse especial aqui pela editora Abril, em 1991. Bom, antes tarde do que nunca, não é mesmo? Um dos grandes problemas que o Capitão América tinha era o símbolo que Steve Rogers carregava. Ele era um personagem que lutava contra o nazismo. E depois que a Segunda Guerra terminou, o nosso querido Capitão América ficou sem ter o que fazer. Sem um grande apelo, principalmente na década de 50, período em que os super-heróis estavam em baixas, a Timely acabaria cancelando as revistas com as suas publicações. Bom, mas aí a grande virada aconteceria em 61 lá nos States. Stan Lee e Jack Kirby juntaram os cacos do que foi a Timely e deram início na era Marvel, que no Brasil chegaria em 67 pela Ebal, uma das mais importantes editoras brasileiras. Pela Ebal, o Capitão América retornaria nessa revista aqui, ó. Capitão Z, edição número 0, que era distribuída pelos Post Shell em uma das maiores propagandas de marketing já feita com os quadrinhos do Brasil. Você ia no posto abastecer e ganhava essas primeiras revistas. Bem legal, não é mesmo? A desculpa da Marvel pela ausência do Capitão era que ele tinha ficado congelado por décadas desde a guerra em um gigantesco bloco de gelo, até ser encontrado pelos Vingadores. E dessa forma, o Capitão América era introduzido na era Marvel. O mais incrível disso é que essa história não foi publicada pela Ebal. Isso só iria acontecer pela Block nessa revista aqui, ó. Os Vingadores número 2 em dezembro de 75. Eu acho que a Ebal acabou perdendo o foco e não percebeu essa história e comeu mosca. Bom, para celebrar esses 80 anos, separei 6 quadrinhos importantes de momentos distintos publicados aqui no Brasil. Depois de ser resgatado no Ártico pelos Vingadores, o Capitão América ganharia novas histórias pela dupla Stan Lee e Jack Kirby. Essa primeira fase é muito importante porque foca na essência do personagem, que estava fora do seu tempo. Nessas primeiras histórias na era Marvel, Steve Rogers luta contra os seus fantasmas do passado, principalmente pelo fato de ele precisar se adaptar em um mundo que não era seu. Essas histórias foram publicadas pela Ebal em várias edições do Capitão Z e depois foi compilada nessa edição aqui anos depois pela Panini, em 2008. Vale a pena procurar aí, ó, Biblioteca Marvel Capitão América. Essa publicação aqui tem o retorno do Caveira Vermelha e uma das histórias mais legais do Capitão chamada O Despertar do Hibernante, um clássico do Capitão. Aqui tem a aparição da Ima, tem cubo cósmico, enfim. Muito do que é mostrado nos filmes
você encontra aqui, ó. O segundo que eu separei foi essa edição aqui, ó, Capitão América e o Falcão, o Império Secreto. Em meados dos anos 70, os Estados Unidos estavam em meio às investigações do caso conhecido como Watergate, um dos escândalos políticos mais emblemáticos, onde o então presidente americano Richard Nixon usou de métodos, digamos assim, ilegais para continuar na Casa Branca. Em cima desse escândalo, o escritor Steven Englehart e o artista Sal Buscema apresentam o plano de uma organização secreta para desacreditar o simbolismo do Capitão América perante a população americana. Durante o arco, o Capitão América descobre que essa organização está ligada a altos escalões do governo. Depois de muita conspiração, é mostrado de forma velada que o líder dessa organização é o próprio presidente americano. O final aqui é surpreendente. E todo esse fato faz com que o Capitão América abandone o uniforme por um tempo, ficando desacreditado do espírito da liberdade americana. Essa saga aqui foi publicada inicialmente no Brasil pela Block e pela Abril nas revistas do Capitão nos formatinhos. Mas fica mais fácil acompanhar o arco todo por essa publicação da Salvat aqui, ó, publicada em 2017. Vale a pena ir atrás também. Nossa terceira dica é essa aqui, ó, A Bomba Enlouquecedora. Esse arco é importante para o Capitão América porque apresenta o seu criador Jack Kirby assumindo as histórias do Capitão após o mesmo ter retornado à Marvel após ir trabalhar na DC, no início dos anos 70. 5 anos depois, o grande Jack Kirby estava de volta e assumiria essas novas histórias do Capitão, com a saga da Bomba Enlouquecedora ou Bomba da Loucura, como ficou conhecida aqui no Brasil. Nessa história é apresentado um dispositivo criado por um vilão que faz com que as pessoas fiquem paranoicas. A história aqui é linkada com uma histeria coletiva que aconteceu de verdade lá nos Estados Unidos, em que a população americana, nos anos 70, acreditavam que uma conspiração governamental estava acontecendo lá, em que o governo usava de artifícios para deixar as pessoas enlouquecidas através de frequência de rádio, de TV. Estranho, né? Em cima dessa bizarra conspiração, Jack Kirby usou o fato para fazer essas histórias do Capitão América. E claro, a revista vendeu e foi um sucesso gigante por lá. Essa história foi compilada nessa edição pela Salvat em 2017. Vale a pena procurar também. Vocês estão gostando do conteúdo? Então eu peço para que vocês deixem esse dedo no like, se inscreva no canal e acompanhe as histórias da Marvel no Brasil por aqui, tá certo? Quarta dica de leitura com as melhores sagas do Capitão América é a fase produzida por Roger Stern e John Byrne. Para mim, esse momento do Capitão é um dos mais interessantes, onde é apresentado o seu lado mais nobre, e também com personagens coadjuvantes, e com histórias pautadas mais no lado pessoal do personagem. Nessa saga aqui, uma história importante que é apresentada é aquela história em que o Capitão América é cogitado a ser candidato à presidência dos Estados Unidos. No final dessa história tem um grande discurso do Capitão sobre o verdadeiro sonho americano. Vale a pena conferir. Essa saga aqui é um dos grandes momentos do personagem de todos os tempos. Foi publicado pela primeira vez no Brasil nos formatinhos do Capitão pela editora Abril e depois compilado nos maiores clássicos do Capitão América pela Panini em 2008. A próxima dica é Capitão América Operação Renascimento, de Mark Waid e Ron Garney. Essa saga aqui acaba sendo um resgate das boas histórias do personagem. Nos anos 90, o Capitão América teve alguns momentos, digamos assim, ruins. Eu sim. Eu entendi a referência. Por isso a Marvel recrutou o Mark Waid. Sim, o mesmo que fez o Reino do Amanhã pela DC e outros trabalhos marcantes. Nessa série do Capitão, é um tipo de resgate dos tempos áureos do personagem, com histórias de atentado terrorista na Casa Branca e reapresentando o retorno do Caveira Vermelha mais uma vez e da agente Sharon Carter, em um início de arco bem interessante. Mas para mim, o melhor momento dessa fase do Mark Waid é a história chamada Homem Sem Pátria. Nesse arco, o Capitão América é acusado de traição por causa da história anterior com o Caveira Vermelha. Aqui, Steve Rogers é acusado de estar associado ao Caveira e o próprio presidente americano decreta o seu exílio. Assim, o Capitão América precisa provar sua inocência em mais um trama político com o personagem. Essa edição foi publicada pela Panini e, anos depois, foi publicado pela Salvat nessa coleção aqui a edição especial limitada, em um acabamento gráfico bem bonito em capa dura. E por fim, o período da dupla Ed Brubaker e Steve Epting, em uma das mais conhecidas dos leitores aqui no Brasil. Esse arco escrito pelo Brubaker reapresenta tramas que resgatam diversos detalhes do Capitão América e um dos pontos altos é a introdução do Soldado Invernal, onde é contado toda a sua história e o que aconteceu com Bucky Barnes desde o final da Segunda Guerra Mundial. Esse arco aqui é linkado com a saga Guerra Civil, que acabou virando até filme. E nesse longo arco do Ed Brubaker, Steve Rogers morre, o Soldado Invernal se transforma no Capitão América e muitas reviravoltas são criadas até Steve Rogers retornar como Capitão. A série é longa e foi publicada nas revistas mensais da Panini nos Poderosos Vingadores e compilada em 9 edições, iguais a essa aqui, com a coleção Deluxe. Vale a pena procurar, que é um material muito bem escrito e muito bem desenhado. E aí galera, gostaram da lista? Qual arco do Capitão América vocês acham que ficou faltando aqui? Deixe nos comentários e não se esqueça de deixar o dedo no like, se inscreva no canal e fique ligado nos próximos vídeos. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Até a próxima!